Mais uma vez chegamos na época do ano do Carnaval, uma festa bastante grande aqui no Rio de Janeiro, pelo país todo e em outros lugares do mundo também. O que será que podemos conversar a respeito do Carnaval? Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Saber e Luz. O nosso canal tem proposta espiritualista universalista. Conversamos sobre vários temas à luz desses estudos espiritualistas que nos convidam sempre à chamada reforma íntima, a melhora de nós mesmos para atingirmos a nossa melhor versão. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e no tema de hoje vamos trabalhar sobre o Carnaval. O que será que podemos conversar a respeito do Carnaval? Para começar, nós podemos pensar numa questão do ponto de vista histórico. De onde será que vem essa festividade? Festas que começaram nesse período do ano e que chegaram no que hoje nós temos como o Carnaval já existem há bastante tempo. Na Roma Antiga já tinha algum tipo de celebração nesse sentido, e naquela época era uma celebração aos deuses gregos, greco-romanos. Então nós tínhamos festas ao deus Dionísio, tínhamos também para outras deidades, sempre conectados a essa questão da festividade, da alegria de celebrar a vida. No hemisfério norte, mais ou menos nessa época do ano, eles começam a experimentar o final do inverno para o início da primavera. Então, se nós pensarmos como era nos tempos mais remotos, nós estamos falando de um inverno muito rigoroso, muito frio, muita neve, tempo escuro e uma sensação de que a natureza está morta, porque tudo parece morto, realmente. E conforme a primavera vai se aproximando, a vida da natureza vai se mostrando mais uma vez. Então, realmente, era um período marcado por celebrações, para celebrar o início da primavera, o retorno da vida. Então, faz sentido que os povos antigos tivessem algum tipo de festividade, algum tipo de celebração nessa época do ano. Mas o carnaval, no sentido mais parecido com o que nós temos hoje, ele começa a ser percebido por conta de questões ligadas à Idade Média. Nessa época da Idade Média, se nós pensarmos na Europa, que estava com a questão do cristianismo muito intenso, muito forte, a ponto de ocorrerem perseguições, nós sabemos que teve esse tipo de questão. Então, era imposto uma questão ali muito forte em relação aos 40 dias que antecedem a Páscoa. A Páscoa, ela não é uma festa de origem cristã, ela já existia antes, não com o nome Páscoa, mas ela, ela é baseada em celebrações mais antigas, mas quando chega nessa época do cristianismo, ela é uma das celebrações que foi assimilada pelo cristianismo no sentido de converter os povos antigos a essa nova religião. Então deu-se um novo valor, um novo significado, associou-se a Páscoa ao renascimento de Jesus, e havia toda uma simbologia de purificação. Os fiéis eram orientados a se purificarem, então eles iriam passar 40 dias em jejum de carnes, então não haveria consumo de carnes de nenhum tipo, jejum de bebida alcoólica e jejum de excessos. Quaisquer excessos deveriam ser evitados ao máximo durante 40 dias. Para que o povo conseguisse se adaptar a isso, seguir esse costume de uma maneira que funcionasse, que eles realmente conseguissem, foi pensado numa celebração que viria antes do início da quaresma, um período de 2 a 3 dias antes da quaresma, e a quaresma começa na chamada quarta-feira de cinzas. Então, aqueles 2 a 3 dias antes, as pessoas teriam autorização para uma festa de excessos. Então, muita bebida, muito consumo de carne, excessos de todas as ordens. Inclusive, muitas vezes, isso gerava até situações muito complicadas, situações de crimes em alguns casos. Nós estamos falando ali de um período medieval.
Porque entendia-se que, ao experimentar esses excessos, em excesso, as pessoas iriam conseguir passar 40 dias em jejum, se preparando para o período da Páscoa. Então, quando o carnaval começa, ele realmente tem um aspecto muito intenso e é uma festividade que não está pensando exatamente numa alegria, num bem-estar. Nós notamos que era totalmente voltado para esse aspecto de exceder-se, realmente. Só para nós termos uma noção do período histórico, uma das referências mais antigas que nós temos de carnaval enquanto festa organizada é o Carnaval de Veneza. Muito conhecido, muito bonito, com as suas fantasias, né, como nós percebemos hoje. Um dos registros mais antigos do Carnaval de Veneza data do ano 1094. Então, já mostrando que as festividades estavam acontecendo ali. E é até ali que surge toda a questão da simbologia de fantasias, porque as pessoas iam poder brincar de ser o que elas não eram ao longo do ano. Então, uma inversão de papéis, de personagens, vivência de personagens, e surge até a simbologia das máscaras. Máscaras diferentes, principalmente se nós falarmos ali sobre o Carnaval de Veneza, tinham diferentes estilos de máscara. Por exemplo, aquela máscara que é muito associada aos médicos da peste negra, era um estilo de máscara que tinha naquele período ali, entre outros. E as máscaras davam essa brincadeira de você poder burlar as normas, burlar as regras que existiam ao longo do ano. Até porque lá eles tinham muitas regras, regras bastante rígidas, e, naturalmente, tinham muitas pessoas que não queriam seguir essas regras. Então, o uso de máscaras para você se disfarçar, você se ocultar e poder brincar, como eu falei, de ser algum outro tipo de personagem. E como que as festividades do carnaval chegam ao Brasil? Chegam graças aos portugueses que vêm para cá, dentro de todo aquele processo, né, de invasão aqui do território, que muitas vezes é chamado de colonização, e eles trouxeram os seus costumes, a sua cultura. Entre os vários hábitos de cultura que eles trouxeram, tinha uma celebração chamada Entrudo. O Entrudo era justamente uma festa nesse período, que mais tarde ganhou esse nome de carnaval. Aliás, até falando sobre o nome carnaval, a gente tem várias origens para a palavra carnaval, como carnivale ou carne levare. Todas se referem a dar adeus à carne ou a retirar a carne. Existem outras leituras para essa palavra, mas essas duas me pareceram bastante interessantes dentro desse contexto de tirar a carne, ficar sem a carne, porque nós entraríamos no período dos 40 dias de jejum. Mas voltando aqui, quando essas celebrações chegam aqui através dos portugueses, se chama entrudo. E era uma celebração que acontecia de que maneira? As pessoas iam para as ruas e elas simulavam brigas, ataques, jogando água uma na outra ou tacando farinha uns nos outros. Essas eram as brincadeiras mais leves. E tinham brincadeiras um pouco mais pesadas, onde eles tacavam uma espécie de bola de cera recheada com água, com perfume ou com líquidos não muito usuais de serem tacados em outros, como urina, por exemplo, entre outras coisas um pouco mais intensas. E eles iam simulando essas brigas e, naturalmente, nós já podemos imaginar que, ao simular brigas, algumas brigas realmente se tornavam reais. Ou até algumas simulações começavam com simulações como desculpa para começar brigas. Então, era uma coisa muito intensa, realmente, e caótica, né? Nós podemos imaginar dentro desse quadro. Não era uma brincadeira leve. E olha que interessante, muitas vezes quando nós pensamos sobre o carnaval hoje, a maneira como ele se manifesta hoje, temos questões, lógico, temos uma série de coisas que podem ser pensadas, podem ser melhoradas, sem dúvida, mas notem que houve uma melhora se comparado com como era ali, século XVIII, né, ou até mais antigo do que isso, onde tinham essas brigas, essas coisas estranhas, estranhas hoje do nosso ponto de vista, né, talvez para eles naquela época não fosse. Então percebam como é que a celebração do carnaval
ela vem se modificando, ela vem se suavizando, se podemos colocar assim, nos últimos tempos. No século XIX é que começam aqueles grandes bailes, porque as pessoas com maior poder aquisitivo não estavam mais querendo se misturar com o povo. Então tinham os grandes salões para onde eles iam fantasiados e ali, fechados, faziam suas celebrações, comiam, bebiam, tudo que diz respeito a uma festa. Mas olha que interessante, como é que eles se organizavam para ir para esses salões? Eles não iam simplesmente lá. Eles se concentravam em algum ponto da rua, todos já arrumados, fantasiados, e quando estavam juntos, eles iam caminhando pela rua, talvez uma avenida principal, algo assim, porque certamente a intenção era ser visto pelo povo, já que eles tinham poder aquisitivo, podiam confeccionar fantasias muito bonitas, elegantes, e eles iam caminhando até chegar nos grandes salões onde eles se fechavam para sua festa. O tempo foi passando, o século foi passando, isso começou ali mais ou menos no século XIX, e isso começou a virar uma marcha de carnaval. Em algum ponto começaram a surgir carros, de carros comuns foram para carros decorados, carros alegóricos, e temos hoje essa maneira de celebrar o carnaval, inspirado nesses costumes antigos. É muito legal para nós vermos que tudo vem de alguma coisa, tudo vem de algum ponto. Então, a maneira como o carnaval se organizou nessa celebração, até chegar nessa grande festa, onde nós temos as escolas de samba, e elas percorrem aquele percurso para mostrar, né, os carros de samba, as fantasias, os carros alegóricos, né? Os carros alegóricos, as fantasias, enfim, tudo tem um porquê. Nós não podemos deixar de prestar atenção em alguns aspectos que o carnaval tem e que não são muito interessantes para o nosso processo, para a nossa caminhada. Por exemplo, no carnaval é muito comum que as pessoas se juntem em grandes grupos, hoje em dia até grupos realmente gigantescos, e acontecem coisas que não são positivas para a gente, como, por exemplo, pode acontecer o uso de drogas, o uso de excessos, então, excesso de alimentação, excesso de consumo de carne, excesso de bebidas alcoólicas. Todo o excesso é prejudicial, porque nós estamos falando aqui do carnaval sendo usado por pessoas no sentido de querer se exceder, muito parecido com os moldes medievais, nessa questão de buscar os excessos. Isso realmente é um ponto que é interessante nós repensarmos. E é claro que, se eu vou para o carnaval com uma intenção de excessos, e aí entram também os excessos da área sexual, coisas assim, eu preciso me lembrar que nós não estamos em um mundo em que habitam apenas seres encarnados. Nós temos seres encarnados e seres desencarnados. Aqueles que nesse momento não se encontram com o corpo físico, mas ainda gostam desse tipo de celebridade, que ainda gostam desse tipo de festas, de excessos, também vão buscar ali alguma coisa para eles sentirem, para eles vivenciarem. Então, a própria lei de sintonia acaba nos unindo. Eu vou me encontrar com seres encarnados e desencarnados que estão sintonizando na mesma faixa vibratória que eu estou. Nesse caso, como nós estamos falando, da coisa excessiva e, portanto, prejudicial. Se é um excesso, não tem como ser positivo. Então, esse é um alerta que nós precisamos fazer, mas deixando bem claro que não é que o carnaval seja isso. Porque lembra que nós falamos como é que a coisa foi se transformando ao longo do tempo? Hoje em dia, nós também temos o carnaval enquanto manifestação da arte, manifestação do belo, manifestação do trabalho, muito bonito, muito honesto, de várias pessoas que se dedicam a isso. As escolas de samba dão emprego a muitas pessoas que vão lá trabalhar com a costura, com a modelagem, com escultura, a própria criação dos carros, então muitos mecânicos, dá emprego a muitas pessoas que vão lá mostrar um pouco da sua força, dos seus saberes. O carnaval se conecta bastante com a questão da ancestralidade, dos saberes antigos dos povos, descendentes dos povos africanos que somos, todos somos. Então, tem saberes muito antigos ali
e tem muito do aspecto artístico. Isso é muito bonito, isso é muito bacana. Esse é o lado do carnaval que deve ser exaltado, celebrado, vivenciado. E para viver isso não há necessidade de excessos. Essa é uma das propostas do nosso vídeo de hoje, perceber que o carnaval em si ele não é algo maléfico. Nós podemos tornar o carnaval em algo que não é bom por nossa escolha, mas não precisa ser assim. Qualquer festa, qualquer celebração pode ser vivida de uma maneira bonita, equilibrada, feliz, tranquila. Mas são escolhas nossas. Nós é que precisamos fazer essas escolhas e podemos fazer essas escolhas. No livro de Ramatiz, chamado A Vida Humana e o Espírito Imortal, livro de Ramatiz pela psicografia de Hercílio Mais, nós temos algumas informações sobre o carnaval. Ele começa nos falando sobre a questão, como nós comentamos, dos excessos, e dizendo que sim, ainda existem no mundo pessoas que buscam esses excessos. Então elas vão buscar ali os excessos do álcool, das drogas de uma maneira geral, mas como ele coloca aqui, pessoas que vão buscar ali a questão dos vícios, mas ele explica essas pessoas que estão buscando excessos, elas não estão buscando porque tem uma festividade chamada carnaval. Elas buscam isso em qualquer época do ano, por qualquer ocasião. O carnaval para elas é no máximo uma desculpa para isso. Mas não é o carnaval que as torna assim. São as escolhas delas mesmo. Então elas só estão usando o carnaval ali como um motivo a mais para fazer o que elas já iam fazer, mesmo que não tivesse o carnaval. E aí ele vai nos explicando sobre o processo de caminhada evolutiva do próprio carnaval. E ele nos coloca da seguinte forma: sob o toque divino e progressivo do alto, em que tudo evolui e se aperfeiçoa, há de sublimar-se o carnaval, há de sublimar-se numa expressão sadia e artística, sendo no futuro a atração turística e folclórica do Brasil. A natureza expansiva e amorosa do povo brasileiro não tarda em alcançar um índice de alegria pura e sadia em todas as manifestações do próprio instinto inferior. Então, qualquer questão sobre qualquer assunto, mas falando aqui especificamente do carnaval, qualquer questão ali referente ao carnaval está em processo de modificação e ele vai se tornar essa manifestação da arte apenas pela arte, pela beleza da arte, para nós admirarmos o trabalho de todos os artistas, de todos os profissionais que estão envolvidos ali, aprendermos sobre o enredo, sobre a história que está sendo contada, sobre os personagens que estão sendo levados e lembrados ali, que foram importantes para a nossa história. O carnaval, ele está caminhando para isso, ele já é isso, mas ele vai caminhar para se tornar somente isso, essa manifestação de arte, beleza e cultura. Tudo depende de nós, do quão esforçados nós estamos nesse sentido. E se é que nós queremos isso? Será que nós queremos? Nós sabemos que nem todos ainda, visto todas essas questões que nós comentamos. Ainda tem problemas, ainda tem muitas questões, mas como nós falamos, as questões não são do carnaval em si, são escolhas humanas equivocadas. Amigos, antes de terminarmos o nosso vídeo, como eu sempre peço, que vocês possam se inscrever no nosso canal, que vocês deixem algum comentário aqui no nosso vídeo, curtam esse vídeo, compartilhem esse conteúdo com outras pessoas que vocês sabem que vão gostar. E antes de terminar, vou mostrar aqui para vocês duas máscaras que eu fiz dentro dessa proposta de carnaval. Eu pensei em máscaras com olhos largos para gente que usa óculos, né, e que muitas vezes não conseguimos usar uma máscara. Essa aqui de raposa e essa aqui pensando mais numa coisa folclórica, talvez, deuses antigos, né? Enfim, só para nós vermos que é possível ter essa brincadeira do carnaval de uma maneira artística e leve, tranquila. Meus amigos, obrigado por terem ficado conosco, por acompanharem o conteúdo aqui do nosso canal. Fiquem bem, fiquem em paz.
Bom carnaval, divirtam-se de maneira saudável, tranquila e até a semana que vem.